Deus abençoe, viu, Orlando? Queridos, hoje nós começamos uma série nova e eu quero pegar os cultos da noite de novembro para tratar sobre essa série. Essa série está no meu coração há muito tempo. Muito tempo. É uma série que Deus já vem me incomodando, não é de hoje. O título dessa série é Dispersos. E aí, por que eu pensei em fazer essa série? Se você tem acompanhado a vida da PIBG, você já sabe das minhas inquietações. E você talvez tenha percebido que, por exemplo, no culto da manhã, eu invisto muito em falar de igreja. Por quê? Por vários motivos. Primeiro, a nossa igreja está crescendo muito, de uma forma muito rápida. Muito rápida. Isso é uma bênção, amém, igreja? Mas a gente tem que lutar para que isso não seja um problema. Por quê? Porque está chegando gente de todos os lados, a gente está amando isso tudo, mas a gente pulou rapidamente de 238, 240 membros para 460 membros. E a gente tem mais 160 pessoas fazendo Conecta. Ou seja, até janeiro, se tudo acontecer de forma tranquila, nós chegamos a 600 membros. Se continuar nessa métrica, no meio do ano que vem a gente é 1000. Amém. Mas é um perigo. E por quê? Porque está chegando pessoas, e aqui já tem pessoas. Então, por exemplo, se os mais antigos dessa igreja não tiverem um coração muito bom, são eles que podem começar a criar caso. Quer ver um exemplo? Eu sou o mais antigo, eu estou aqui há muito tempo e eu sempre sento no mesmo lugar. Hoje tinha um convidado no meu lugar. Olha o problema. Não fui bem atendido, alguém me deu uma resposta ríspida. E o que eu quero falar hoje não é sobre a PIBG, evidente. O que eu quero falar é sobre o quanto a igreja de Jesus, na minha ótica, está dispersa. Irmãos, a gente está perdendo tanto tempo com bobeira, ao invés de se preocupar com o que é essencial, e enquanto isso, pessoas passam pelos nossos caminhos vazias e saem do nosso caminho vazias. Olha aí, eu trouxe aqui o significado da palavra disperso. Disperso no dicionário é que foi separado, que foi alvo de dispersão, separação, que se dispõe de modo espalhado, que se apresenta separadamente, que está desatento, desprovido de atenção, dispersivo, que espalha em várias direções, colocando em debandada, espalhado, que se apresenta desordenadamente, sem ordem, desarrumado, e a etimologia vem do latim dispersos, ou seja, disperso é uma coisa que está solta. É uma coisa que está meio bagunçada. É uma coisa que está um pouco espalhada. E aí, olhando para o nosso tempo, esse tempo que a gente tem vivido, tem ficado sempre difícil você definir primeiro o que é um crente. Não só isso, tem sido complexo você definir o que é uma igreja. E tem sido complexo essa junção de um foco para que nós possamos entender o que Jesus espera de nós. Uma frase que eu ouvi hoje, muito bonita, o pastor dizia: Deus, ele não tem uma missão para uma igreja. Não, ele tem uma igreja para uma missão. A missão é dele. Aqui essa junção só tem sentido se nós formos representantes de Jesus de Nazaré para fazer aquilo que ele espera de nós. E aí você vai olhar, enquanto Deus chama a gente para ser, por exemplo, pacificadores, nós estamos muito mais interessados em lutas, em guerras, em brigas. E aí você vai ler Mateus 5,19, o próprio Jesus no Sermão do Monte diz: felizes são os que promovem a paz. Deus nos ensina a não ter acepção de pessoas. Mas a gente por vezes quer escolher quem deve passar da porta de uma igreja. Deus nos ensina coisas preciosas, do tipo entender que aqui o Jesus é o mais importante da vida e todo o restante é secundário, inclusive dinheiro. Deus tem nos ensinado a importância de unirmos forças. Irmãos, aqui se você olhar daqui de cima, está lindo a igreja hoje. A igreja está cheia, tem gente lá em cima, ainda vão chegar os embaixadores já e vai encher lá em cima. E o que sempre fica no meu coração é, se todo mundo aqui estiver atento ao reino, feliz com Jesus, ninguém segura a igreja. Mas nós estamos dispersos. Eu tenho dito muito, um dos projetos que essa igreja tem o prazer de sediar e de cuidar, é o projeto Metamorfose Radical. Quem ainda não fez tem que fazer, quem já fez não pode falar. Quem não fez, que sabe que não pode ficar lá, fica bravo porque quer ir sabendo. E eu vou te falar uma das coisas que eu posso falar do Metamorfose Radical.
O restante você vai ter que ir para saber. Amém, André? Em março. Tem uma coisa que o Metamorfose chamou muito a minha atenção. No projeto Metamorfose Radical, tem um monte de pastor inserido. Eu posso falar essas coisas, né, André? Porque tem um monte de igreja inserida e um monte de pastor. E sabe o que chama a minha atenção? É que eles são unidos. A gente está tão disperso que o próprio movimento pastoral não está unido. Meu irmão, a gente está vivendo um tempo, e aqui, entenda a minha fala, não é recado para ninguém, mas a gente está vivendo um tempo onde o pastor, ele está querendo ter posse sobre a ovelha, porque ele está tentando pegar o lugar de Jesus. Irmão, deixa eu te dar um recado. Se você que é dessa igreja não está feliz, não gosta do meu estilo, não gosta do Tiago, não gosta do louvor, não gosta do infantil, não gosta de nada aqui dentro, para você essa igreja não vale, procure outra, não tem problema. A nossa luta é para que você não fique longe da igreja, porque nós entendemos que precisamos da comunhão. Amém, igreja? O grande detalhe é, o que então nós temos feito com a igreja de Jesus? Por que o nosso cristianismo está tão vazio? Uma igreja de São Paulo hoje, na verdade ontem, fez um evento lindo. Lindo. Para evitar que você vá lá ver o que eu vou falar, eu não vou dar nomes. Mas é uma igreja muito respeitada, de um dos pastores mais maravilhosos que eu acho que existe nesse mundo e tudo mais. Um evento lindo. Foram, se eu não me engano, 10 horas. Eu não lembro o evento, mas se eu não me engano foram 10 horas de louvor e adoração. Eu não falei o nome, mas dou nas dicas, né? Você vai lá e clica. 10 horas. Não clica, tá bom? E se você clicar Hernandes Dias Lopes, você vai ver. Mas é daquele fofo. E aí beleza, eles fizeram lá o evento. Vários pastores, várias pessoas respeitadas. E, irmãos, tem um famoso, muito famoso, que se converteu recentemente. Se batizou, tem dado testemunho e tal. E eles colocaram um recorte do evento, são vários recortes. Mas um dos recortes do evento é esse famoso cantando um hino no evento. Irmãos, um famoso cantando um hino no evento, é bênção ou não é? Não vai ficar com medo não, sim ou não? Oh, é bênção ou não? Ele está dando testemunho. Aí, é muito difícil, né? Porque ainda bem que eu não sou mais um encrenqueiro. Jesus me libertou. Eu amava uma treta de internet, irmãos, mas eu consigo só ler, tremer e não fazer nada. Tá lá o irmãozinho cantando. Acho que é porque ele vive. É uma música bem famosa. Só que eu juro que eu não ia ver os comentários. Não, eu juro. Sabe aqueles... Geralmente quando você dá uma... Aparece só os 2 primeiros. Mas quando eu li o comentário, eu falei... Não é verdade, não. Era o cara criticando a igreja porque o famoso estava cantando. Aí eu falei... Vou ter que clicar. Pá. Irmãos, uma baita de uma treta... Porque tinha um famoso louvando ao Senhor no evento da igreja. Aí eu te pergunto, irmão. Você acha que quem estava fazendo a treta era espírita? Macumbeiro? Seixonoye? Palmeirense? Retiro palmeirense. Você acha que é? Não. O que eles eram? Crentes. Aí eu fui ver a treta. E hoje... O que eu acho bonitinho, pelo menos, é que eles não falam palavrão. Mas como a ofensa de um crente é zoada, né? Aí tava lá, filho de Satanás. O diabo é teu pai. Aí o outro, não julgueis. E aí o pau... Veja, um evento da igreja, um evento de louvor e adoração, um evento de oração, que basta não ser como um infeliz quer, ele critica. Você percebe o quanto a gente está disperso, irmão? Irmão, se o cara é famoso, está dizendo que se converteu, sabe qual é o nosso grande problema? É que a gente só gosta que se converta quem não tem nada. Porque quando se converte um famoso, a maioria tem a inveja. Porque na cabeça fala assim, como pode ser rico, tem de tudo, e agora tem Jesus? Não pode. Eu estou aqui servindo ele a vida inteira, 15 conto no bolso, vou gastar na cantina, porque tem churrasco hoje, irmão. Tem churrasco hoje na cantina. Se essa igreja não for de Jesus, ó o cheiro. Hoje eu vou ter que pregar rápido, porque o cheiro, se já chegou aqui, quem está no fundo já morreu essa hora. Mas você percebe, a gente está tão disperso, que a gente está querendo tretar com os nossos. E aí, provavelmente, muitos daqueles que xingaram, que ofenderam, nesse momento estão prestando culto ao Senhor.
Minha pergunta é, para quê? Tanta briga? Para que perder tanto tempo? Então o que eu quero trazer para a gente nessa série é os movimentos que são gerados, que nos dispersam. O quanto o inimigo das nossas almas está ligado em tirar o nosso foco. Porque quanto mais abalado o nosso foco estiver, mais gol contra nós faremos. Quer ver uma conta rápida? Quem aqui é membro da PIBG, levanta a mão. Olha ao redor aí o tanto de membro da PIBG. Quem aqui está no processo para ser membro da PIBG, levante a mão. Olha a renca de gente. Deixa eu te contar uma coisa. Agora você que é convidado pode mexer no celular se quiser. Um recado para a igreja. Se a gente estiver bem, focado em Jesus e na obra do reino, anote o que eu vou dizer. Em breve, a gente vai ter que fazer aqui 3 cultos no domingo para caber todo mundo aqui dentro dessa igreja. Esse é o detalhe da igreja. O grande problema é, nós estamos perdendo tempo com coisas alheias. E o que eu quero dizer para começar essa série é justamente sobre esse movimento de poder, esse movimento de ganância, esse movimento, porque veja, as artimanhas do diabo são muitas. A gente está disperso por coisas que têm cara de coisas bonitas, mas que em nada nos leva para perto de Jesus. E eu quero começar falando sobre um texto que, irmãos, eu amo quando eu vou ler um texto e ele faz morada no meu coração e eu falo assim, uou! Que texto incrível. Então, se você puder, para começar a nossa série, abra a sua Bíblia no livro de Êxodo, capítulo 5. Êxodo, capítulo 5, por favor. Êxodo 5, nós leremos os primeiros 20 versos. Êxodo capítulo 5, eu estou usando a versão NVI. Se você tiver sem Bíblia, ela vai ser projetada, já está ali no telão. E a minha versão diz assim. Depois disso, Moisés e Arão foram falar com o faraó e disseram: assim diz o Senhor, o Deus de Israel, deixe o meu povo ir para celebrar-me uma festa no deserto. O faraó respondeu: quem é o Senhor para que eu lhe obedeça e deixe Israel sair? Não conheço o Senhor e não deixarei Israel sair. Eles insistiram: o Deus dos hebreus veio ao nosso encontro. Agora permite-nos caminhar 3 dias no deserto para oferecer sacrifícios ao Senhor, o nosso Deus. Caso contrário, Ele nos atingirá com pragas ou com espada. Mas o rei do Egito respondeu: Moisés e Arão, por que vocês estão fazendo o povo interromper suas tarefas? Voltem ao trabalho. E acrescentou: essa gente já é tão numerosa e vocês ainda os fazem parar de trabalhar. No mesmo dia, Faraó deu a seguinte ordem aos feitores e capatazes responsáveis pelo povo: não forneçam mais palha ao povo para fazer tijolos, como faziam antes. Eles que tratem de ajuntar palha, mas exijam que continuem a fazer a mesma quantidade de tijolos. Não reduzam cota. São preguiçosos e por isso estão clamando: iremos oferecer sacrifícios ao nosso Deus. Aumentem a carga de trabalho dessa gente, para que cumpram as suas tarefas e não deem atenção a mentiras. Saiam e recolham-na onde puderem achá-la, pois o trabalho de vocês em nada será reduzido. O povo então espalhou-se por todo o Egito, a fim de ajuntar restolho em algum lugar da palha. Enquanto isso, os feitores os pressionavam dizendo: completem a mesma tarefa diária que lhes foi exigido quando tinham palha. Os capatazes israelitas, indicados pelos feitores do faraó, eram espancados e interrogados: por que não completaram ontem e hoje a mesma cota de tijolos dos dias anteriores? Então, os capatazes israelitas foram apelar ao faraó: por que tratas os teus servos dessa maneira? Nós, teus servos, não recebemos palha, e contudo nos dizem: façam tijolos. Os teus servos têm sido espancados, mas a culpa é do teu próprio povo. Respondeu o faraó: preguiçosos é o que vocês são, preguiçosos. Por isso andam dizendo: iremos oferecer sacrifício ao Senhor. Agora voltem ao trabalho, vocês não receberão palha alguma. Continuem a produzir a cota integral de tijolos.
os capatazes israelitas se viram em dificuldade quando lhes disseram que não poderiam reduzir a quantidade de tijolos exigida a cada dia. Ao saírem da presença de Faraó, encontraram-se com Moisés e Arão, que estavam à espera deles, e lhes disseram: o Senhor os examine e os julgue. Vocês atraíram o ódio de Faraó e dos conselheiros sobre nós. Lhes puseram nas mãos uma espada para que nos matem. Amém, igreja? Texto pesado. Louvado seja o nome do Senhor pela palavra dele. Eu quero aqui dar uma contextualizada, porque o Antigo Testamento ele já tem algumas dificuldades por si só. Nós estamos aqui diante do início da saga de Moisés para libertar os hebreus do Egito. História que quase todos já conhecem ou já ouviram, porque tinha um filme famoso na sessão da tarde, chamado... Bem famoso. O desenhinho, lembra do desenhinho? O Príncipe do Egito. Já assistiram na sessão da tarde? No meu tempo passava a cada 15 dias. Era Lagoa Azul ou O Príncipe do Egito. Que é o filme que narra esse movimento. Para você entender um pouco melhor o que está acontecendo, o livro de Gênesis, ele termina em Gênesis capítulo 50 com a morte de José. José é aquele que foi traído pelos irmãos, vendido como escravo. E José é aquele que vai para o Egito como escravo e vive toda uma perseguição, mas sempre ao lado de Deus, sempre com Deus. Ele faz a diferença. E o que acontece aqui é que quando a gente chega no livro do Êxodo, nós estamos diante de... em Êxodo capítulo 1, se eu não me engano, é isso, Êxodo capítulo 1, o faraó do tempo é Ramsés I. E é esse faraó que, quando toma o poder, o trono do Egito, ele diz, olha que interessante, não ter conhecimento da história com os hebreus. E aí esse miserável desse faraó, ele começa a perceber que os hebreus começam a ter grande proporção em quantidade de pessoas. Ou seja, ele olhava ao redor e percebia que tinha muito mais hebreu do que egípcio. Na sequência, ao perceber esse crescimento, ele vai falar para aquele famoso texto, se você conhece, de Sifra e Puá. Ele vai chegar nas parteiras dos hebreus. Porque naquele tempo, as parteiras iam até a casa das mulheres grávidas e faziam o parto. E a ordem de Faraó é: sempre que vocês fizerem um parto dos hebreus, se for menino, o que é para fazer? Mate. Mas Sifra e Puá era crente, irmão. E elas não cumprem o que Faraó pede. E quando o Faraó questiona, elas dão o famoso migué gospel. Elas falam assim: olha, Faraó, as hebreias são muito fortes. E geralmente elas dão a luz sem a gente chegar. Você acredita, Faraó? Aí o Faraó fala: poxa, mas aí você me quebra. E então o Faraó, para tentar ajudar, porque no capítulo 2 tem o nascimento de Moisés, para aumentar essa perseguição, o que o Faraó pede? Para que as mães joguem os filhos no rio. Quem tem filho de até 2 anos tem que jogar no rio. E se souber nadar, sobrevive, se não souber, morre. Ou seja, ele queria matar. E aí o que a mãe de Moisés faz? Pega um cesto, enche de betume, coloca Moisés no rio e fala: vai com Deus, pelo menos não morre. Miriam vê a cena e vai seguindo. Quando Miriam está seguindo, quem que acha Moisés? A filha do faraó. E fala: olha que nenenzinho lindo. Miriam tem a sacada do milhão. E fala: olha, eu conheço uma mulher, uma hebreia, que pode amamentar essa criança aí para você. Pode cuidar para você. A filha do faraó fala: gostei da ideia. Fala para essa mulher criar esse menino e quando ele tiver maior me devolve. Aliás, uma estratégia... Eu queria ver seu coração com essa fala. Uma estratégia horrível. Porque nós amamos os nossos filhos. Mas tem um lugarzinho para deixar 2 dias, ninguém morre também. E aí o texto vai dizer que Moisés, ele é criado pela mãe, depois ele volta. Quando Moisés volta, no verso 11 do capítulo 2, ele já está grande. E ele vê de perto o sofrimento dos hebreus. E aí é onde a gente vai entrar no texto, onde Moisés, no capítulo 2, ele vê um egípcio espancando um hebreu. E o que Moisés faz? Toma a dor. E ao tomar a dor, ele mata o egípcio. E então ele foge. Quando Moisés foge,
eu estou dando um panorama para você entender onde a gente vai chegar. Moisés conhece a sua esposa, Moisés conhece o seu sogro, Moisés começa a ter uma vida mais de boa, mas com aquilo no coração. Então depois de muito tempo, esse rei morre, esse faraó morre, troca-se o faraó, mas é depois de certo tempo que Moisés é chamado por Deus. Lembra da sarça ardente? Moisés ele está no meio de um monte, de repente tem uma sarça que está pegando fogo, mas não queima. E o próprio Deus fala com Moisés para que Moisés vá libertar o povo. E aí começa uma saga. Moisés ouve a Deus e tal, e dizem que Moisés provavelmente era gago. E aí Moisés fala para Deus assim, então, mas eu não consigo. E Deus fala, relaxa que eu faço tudo. Chama Arão, fala, vai junto. E aí começa a saga do capítulo 5, que é Moisés indo, encorajado pelo Senhor, falar com o faraó. E aí a gente entra nesse tema, nesse texto que a gente acabou de ler. É Moisés nesse processo para tentar convencer o faraó de que o que ele estava fazendo era errado e o povo precisava ser liberto. E na verdade, o que Moisés está pedindo nesse primeiro momento é que o povo pudesse ir ao deserto para celebrar uma festa religiosa, uma festa de 3 dias. Então, nós estamos diante desse diálogo, onde Moisés e Arão estão ali, e se você for ver o texto, está todo mundo ali dos hebreus, Moisés está negociando, só que Faraó ouve o que Moisés tem para propor e fica irado. Faraó fica muito irado, e ele chega e fala assim, meu irmão, vocês inventam muita moda, o problema é que vocês são tudo vagabundo, vocês têm que trabalhar mais. Quanto mais trabalhar, menos tempo vocês têm para ficar ouvindo mentira. Naquele tempo, irmão, só para você entender, era comum a fábrica de tijolos, a fabricação de tijolos. E então Faraó dá ordem. A partir de agora, além de não ir para a festa, vocês vão fazer tijolos, recolhendo a palha que precisa para fazer o tijolo, e assim vocês não têm mais tempo. E aí então começa um grande movimento de uma escravidão ainda pior. A coisa piora. E aí que eu quero tentar chegar nesse tema. Quando nós não estamos atentos ao que está acontecendo, por vezes nós podemos estar em prisões que vão custar muito caro para o reino. O que eu quero trazer para a gente com esse texto é como a gente pode tentar fazer com que a história não inverta. Porque dispersos a gente não vai entender o caminho. E a primeira coisa que eu quero deixar para você nessa noite, baseado nesse texto, é quando nós estamos dispersos, nós esquecemos que existe um inimigo que busca atrapalhar a nossa comunhão. Irmão, olhe aí se você tiver com a Bíblia aberta e não feche, os primeiros 4 versículos. Depois disso, Moisés e Arão foram falar com o faraó e disseram, assim diz o Senhor, o Deus de Israel, deixe meu povo ir para celebrar uma festa no deserto. O faraó, olha a audácia desse faraó. A pergunta do faraó é, quem é o Senhor? Para que eu lhe obedeça e deixe Israel sair. Não conheço o Senhor e não deixarei sair. Eles insistiram, o Deus dos hebreus veio ao nosso encontro. Agora permite-nos caminhar 3 dias no deserto para oferecer sacrifícios ao Senhor, o nosso Deus. Caso contrário, ele nos atingirá com pragas e com espada. Mas o rei do Egito respondeu, Moisés e Arão, por que vocês estão fazendo o povo interromper as suas tarefas? Voltem ao trabalho. Queridos, uma das personificações do faraó para a história bíblica é que faraó é uma excelente representatividade do próprio diabo. Nós às vezes não percebemos o que está acontecendo aqui. Primeiro que ele questiona quem é esse Deus. Ele está tentando menosprezar. Ele está tentando menosprezar por quê? Porque quando ele menospreza, ele não dá atenção ao pedido. E na sequência, ele inibe que o povo tenha comunhão com Deus. Na sequência, ele faz com que aquele movimento não aconteça. Irmãos, nós estamos esquecendo que se tem alguém que torce para abalar a nossa comunhão, é o faraó. Nós esquecemos disso. Hoje eu estava conversando com os irmãos e eu falei para eles, porque a gente fala muito isso. Não, minha vida está uma tragédia. Não, vida de crente é não sei o quê. Não, não é verdade. Essas são as meias verdades do tempo. Sabe por quê? Porque uma das coisas que o inimigo quer colocar no nosso coração é que a nossa comunhão não tem valor. Uma coisa que Deus ministrou no meu coração essa semana, que é interessante. Eu até falei com esse irmão hoje, falei, eu vou falar sobre isso à noite. A gente fala assim às vezes,
Rapaz, depois que eu virei crente, ficou muito difícil minha vida. Só passei por coisas pesadas. Deixa eu te dizer uma coisa. Você já passaria por coisas pesadas. A diferença é que agora você tem Jesus. É isso que a gente não entende. Porque parece que é Deus dando as coisas pesadas, porque a gente entrou... Qual a lógica de um pai que chega perto do filho e fala, boa, ficou perto de mim, agora vai se lascar? Não é. O que a gente não percebe é que já passaríamos por isso. Mas com Jesus fica mais fácil. E, irmãos, se nós não ligarmos os nossos radares, se a gente não estiver pronto, nós vamos perder muito tempo com as lambanças que o diabo está lançando. Sabe por quê? Eu preciso te dizer uma coisa urgente nessa noite. Urgente e urgente e urgente. Uma das estratégias principais do nosso tempo é fazer com que coisas secundárias peguem os nossos corações e façam com que se tornem prioridades. Sabe por quê? Quanto mais coisa secundária ao redor, menos comunhão nós teremos. Irmão, deixa eu te perguntar uma coisa aqui, na boa. Você acha que o diabo está feliz com essa igreja cheia? Sim ou não? Você acha que ele está feliz porque você está aqui, essa noite, se alimentando da palavra de Deus? Não está. Por isso que ele abala a comunhão. Pá! Porque quanto mais abalada, mais disperso a gente fica. Irmão, eu vou te dar a dica do milhão para a sua vida ser feliz. Se o movimento vertical estiver em ordem, o horizontal é só um detalhe. Quando a gente está bem com Deus, quando Deus está firme no nosso coração, quando a gente está feliz na comunhão, não importa o que esteja acontecendo, porque a gente percebe que o Senhor está junto. Agora deixa eu te dizer o oposto. Abale a comunhão com Deus e tente viver. A gente não percebe aquilo que Paulo fala no livro de Efésios, que a nossa luta não é contra a carne ou sangue, mas é contra principados e potestades. Há uma força do mal, muito irada com o que a igreja séria está fazendo. Mas há uma força do mal celebrando a perda de tempo que a igreja de Jesus tem tido para se abalar na comunhão. Quando a nossa comunhão com Deus está em ordem, irmãozão, a tendência é que mais pessoas queiram conhecer o Jesus que a gente serve. Então, por vezes, nós estamos dando muito mais ouvido para quem está perguntando assim, que Deus? Que Senhor é esse? Hã? Antigamente, ser crente era coisa de gente brega. Pode lembrar, eu já falei isso aqui, antigamente crente tinha até um modo de se vestir, um modo diferente, colorido. Terno verde musgo, camisa mostarda, com a gravata vermelha, uma Bíblia toda arriscada debaixo do sovaco. E as pessoas falavam credo. Hoje em dia não tem mais isso, e a minha pergunta para você é, o que tem atrapalhado a tua comunhão? Irmãos, Bíblia, tempo com Deus, cadê? Se a gente não estiver atento ao que realmente importa, o diabo vai fazer a festa com as armadilhas que ele lança. Sabe por quê? Porque Faraó aqui, ele já está tão tomado pelo ódio, que ele começa a dizer, inclusive, que aquilo que eles criam não passava de mentiras. Meu irmão, olha que coincidência com o nosso tempo. Quando você chega lá na sua empresa e diz que você é crente, o que as pessoas falam? Você acredita nessa mentira? O que as pessoas que não acreditam na nossa fé dizem? E vamos ser sinceros, eu gosto. Eu amo quando alguém fala que eu sou louco. Você gosta? Por ser crente, não por ser doido. Quando você fala assim, não cara, sexta-feira vai ter vigília lá na minha igreja. O que é vigília? Vixe irmão, a gente vai começar o culto às 10 da noite, vai acabar às 5 no fervor. 5 da manhã a gente vai cantar a Cassiane. E vai ter um dançarino especial para dançar aqui e ensinar a igreja um passinho. Um dançarino. A dança é mais ou menos assim, ó, Deus vai na frente abrindo o caminho. Venha. O que a pessoa fala? Você é doido. Não é assim? Que Deus é esse? Pois é. O inimigo não está feliz com a sua comunhão. Agora deixa eu te dizer uma coisa. Diferente desse povo que está preso, o que precisa para que a sua comunhão seja verdadeira é você querer. Você pode até culpar o faraó. Você pode até culpar o Satanás. Você pode culpar tudo. Mas você não tem comunhão com Deus hoje porque você não quer. E meu irmão, não tem desculpa.
É muito engraçado. Às vezes você vai, não sei se você já viu aquelas reportagens de igreja do interior, do sertão. As pessoas mal sabem ler. Mas o que elas têm com Jesus é tão bonito, cara. Porque tem a hora da devocional é sagrada, a hora da oração é sagrada. Meu irmão, nós não estamos fazendo o básico, porque nós estamos dispersos. E o faraó continua querendo aprisionar a gente. Sabe por quê? Porque a prisão do faraó do nosso tempo não é no Egito, mas é nas trevas. Se a gente não despertar, a gente vai ter problema. E aí, eu vou para o segundo ponto, que eu vou te dizer e vou ser muito sincero, foi a parte do texto que mais arrebentou o meu coração. E o segundo ponto é, quando estamos dispersos, não percebemos que a maldição de ontem tem sido chamado de bênção no hoje. Olha o que diz os versos 6 a 20, meu irmão. No mesmo dia, Faraó deu a seguinte ordem aos feitores e capatazes responsáveis pelo povo: não forneçam mais palha ao povo para fazer tijolos, como faziam antes. Eles que tratem de ajuntar a palha. E aí vem o 8. Mas exijam que continuem a fazer a mesma quantidade de tijolos. Não reduzam a cota. São preguiçosos e por isso estão clamando: iremos oferecer sacrifícios ao nosso Deus. Aumentem a carga de trabalho dessa gente, para que cumpram suas tarefas e não deem atenção às mentiras. Os feitores e capatazes foram dizer ao povo: assim diz o faraó, já não lhes darei palha. Saiam e recolham na onde puderem achá-la, pois o trabalho de vocês em nada será reduzido. O povo então espalhou-se por todo o Egito, a fim de ajuntar restolho em lugar da palha. Enquanto isso, os feitores pressionavam, dizendo: completem a mesma tarefa que lhes foi exigida quando tinham a palha. Os capatazes israelitas, indicados pelos feitores do faraó, eram espancados e interrogados: por que não completaram hoje a mesma quantidade de tijolos dos dias anteriores? Então os capatazes israelitas foram apelar ao faraó: por que trata os teus servos dessa maneira? Nós, teus servos, não recebemos palha, e contudo nos dizem: façam tijolos. Os teus servos têm sido espancados, mas a culpa é do teu próprio povo. Respondeu então Faraó: preguiçosos é o que vocês são, preguiçosos. Por isso andam dizendo: iremos oferecer sacrifícios ao Senhor. Agora voltem ao trabalho. Vocês não receberão palha alguma. Continuem a produzir a quantidade integral dos tijolos. Irmão, quando eu li esse trecho, eu fiquei pasmo e triste ao mesmo tempo. Percebam que nós estamos vendo Moisés tratando uma liberação do povo. E a forma que Faraó tem para afastá-los é dando mais e mais trabalho. Ou seja, quanto mais trabalham, menos tempo tem para o Senhor. Nesse contexto, eles fabricam tijolos. E aqui você precisa entender essas construções egípcias. Talvez você pense: qual a lógica da palha? Naquele tempo egípcio, o tijolo era feito já como barro. Conforme até hoje, né? Acho que até hoje tem tijolo de barro, né? Tem, não tem? E aí talvez você fale: mas qual é a lógica da palha? Naquele tempo, eles usavam formas de madeira e jogavam o barro. Por que a palha precisava estar lá? Porque a palha dava a liga para que aquele tijolo não rachasse. Até acontecer essa parte, todos os egípcios pegavam a palha e davam para os hebreus. Mas a partir do pedido de Moisés, ele pede que não tenha mais palha entregue, que eles busquem a palha e entreguem a mesma quantidade. Ou seja, ele aumenta a carga de trabalho para que eles não tenham tempo para adorar ao Senhor. Irmãos, essa é a parte que mais me arrebentou, vou dizer por quê. A gente está tão disperso que o que um dia foi maldição, trabalhar muito e não ter tempo para o Senhor, se tornou a nova bênção do nosso tempo. Quando a gente está disperso, quando a ganância pega o nosso coração, a gente mede o milagre pelo lucro. Irmão, tem tanto crente que tem dons e talentos, tem tanto crente que sabe muito de Bíblia, que não tem mais tempo para as coisas do reino, porque é tempo de ganhar dinheiro e ganhar o mundo. Um dia teve um povo que tudo o que queria
era ter tempo para clamar, mas por uma questão de escravidão, foram lançados ao trabalho excessivo. E nesse trabalho excessivo, não tinha tempo para adorar. Hoje, eu vou te perguntar, e é retórica, não responda. Como está a sua prioridade com as coisas do reino, pensando em trabalho? Irmãos, não é difícil perceber que as pessoas estão com as agendas lotadas. Trabalho aqui, reunião ali, não sei o que ali. E quando você pergunta, e a vida espiritual? Ai, está tão corrido, né? Nós estamos chamando de bênção aquilo que Deus um dia deixou claro que era uma maldição. E pelo amor de Deus, isso aqui não é uma pregação franciscana. Vamos largar tudo e viver de vento. Não, não, não. O que eu estou dizendo, para que você entenda bem, é que se o nosso coração estiver disperso, a gente justifica as nossas falhas no reino, baseado em sucesso humano. Uma das frases que a gente amava dizer antigamente é que fulano vendeu a sua alma ao diabo. Mas em um tempo contemporâneo do século 21, a gente já pode começar a dizer que fulano já está vendendo a sua alma para o mercado. Mas a gente acha isso bonito. E aí a gente vai para Mateus capítulo 6, quando Jesus está falando sobre as preocupações, ele vai dizer, ei, busquem em primeiro lugar o reino de Deus e as demais coisas vos serão acrescentadas. Ou seja, o que Jesus chama de coisas, nós estamos chamando de bênçãos. Percebe a inversão? Como está o nosso tempo para as coisas do reino? Como está o nosso tempo? E coisas do reino aqui, irmãos, entendam. Não é só igreja, para você não achar que eu estou dizendo para que você venha aqui. Não. As coisas do reino envolvem tudo o que Ele confiou nas nossas mãos. E as chances de representatividade. Nós estamos achando bonito coisas que nos afastam de Jesus. Se Jesus não estiver na tua lista de prioridade, tudo estará e a sua comunhão será abalada. Ou seja, primeiro, encerra a comunhão, dificulta a comunhão. Em segundo, encha a agenda dos crentes. Hoje em dia, vamos ser sinceros, se a gente colocar aqui algum testemunho e a pessoa disser assim, gente, desde que eu entrei para essa igreja, eu fui tão abençoado. Eu não era ninguém, eu não era nada. Hoje eu tenho um carro de 400 mil. Vai surgir uns 4, aleluia. Os homens já vão olhar e falar, quem é esse Zé? Hoje, irmãos, eu não tinha um emprego, hoje eu tenho uma empresa. Aleluia! Não, irmãos, eu preciso te dizer uma coisa. Eu moro na maior cobertura de Guarulhos. Alguém sabe onde é o prédio mais legal? Tem algum prédio aqui em Guarulhos que a gente fala assim, não, ali é... Tem algum? Não? Nada? Hã? Cidade Maia é o top? Um dos. Eu moro na cobertura da Cidade Maia. Só que, irmãos, antes eu morava nos Pimentas. Mas eu cheguei na PBG, eu sou dizimista fiel, aleluia. Todo mundo fala, uou. Mas se a gente pôr alguém para dar um testemunho dizendo assim, igreja, eu estou tão feliz porque eu estou conseguindo ler a Bíblia todo dia. Igreja, todo dia eu oro com a minha esposa e com os meus filhos. Vai falar, oxi, vagal. Quem tem tempo para orar todo dia com o filho, com a esposa? Vagal. Ler a Bíblia todo dia? Pois é porque quando a gente está disperso, o movimento secundário toma o nosso coração e a gente mede a bênção pelo lucro. É só você pensar como você fica feliz quando ganha dinheiro e como você fica triste quando está sem dinheiro. E eu não estou aqui de novo fazendo apologia. Eu já tenho a fama de esquerdista, eu tenho que tomar muito cuidado com minhas falas. Você ri, mas não é fácil não, porque aí as pessoas recortam só essa minha fala e falam, olha lá, ó. Ele é comunista, vai mandar a igreja invadir as terras de Guarulhos e pegar para eles. Não, não vou. A gente vai trabalhar, a gente vai entregar o nosso melhor, sim, mas nós não vamos perder o foco naquilo que realmente importa. É olhar o reino, é voltar a entender que o reino de Deus deve ser prioridade nas nossas vidas. Irmãos, se a gente aqui entregar os dons e talentos que Deus nos deu, anote de novo o que eu vou te falar, ninguém segura a gente. Ninguém. Como está a sua participação nas coisas que Deus tem feito na cidade? Nunca tem tempo? Nunca pode? E a sua participação na vida da igreja? Está chegando? Já perguntou qual ministério você vai trabalhar? Não tem tempo? Está puxado? Como está a sua vida devocional? Não tem tempo? Está puxado? Alguma coisa errada está. E aqui deixa eu te dizer uma coisa, cuidado.
E papais e mamães, olha aqui para mim. Agora só papai e mamãe que tem mais de 50 anos. O restante pode mexer no celular. Tô brincando. Os papais mais velhos, olha aqui para mim. Eu sei que vocês lutaram muito para chegar onde chegaram, para deixar com a gente o que vocês deixaram. Eu sei. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Cuidado com as crenças que vocês herdaram, que estão matando muitos jovens. Cuidado. Não, tem que ter carteira assinada ainda que morra. Mentira. Se morrer, você vai chorar. Não, tem que ter casa própria, porque senão não vale. Mentira. Morar de aluguel também é de Deus. Não é, amor? Ai, tá chegando dia 10, deixa eu ver aqui de hoje. Oh, Jesus. Mas é de Deus. Porque senão, essas questões secundárias, que são crenças limitantes, pegam o nosso coração e aí a gente vive tentando se matar para ter coisas que quando a gente tiver, é tarde. Busque em primeiro lugar o reino de Deus. Chegue em Jesus e fale assim: Jesus, é o seguinte, eu quero seguir a jornada com aquilo que o Senhor tem para mim. Faz isso, faz essa oração. Se for muito, eu estou pronto. Se for pouco, vê se tem alguém no meu lugar. Se não, eu estou pronto. Eu vou. Porque senão a gente começa a ouvir essas coisas. E sem perceber, nós morremos atrás da bênção. Bênção. Não. Faça de Jesus uma prioridade, irmão. Não tem hora. Uma das coisas que eu estou achando mais incríveis de todas é que desde que a gente tem filho lá em casa, desde que Helena nasceu, nós não abrimos mão do tempo de devocional com a família. Não abrimos mão. E às vezes eles tentam dar um jeitinho, mas Ellen está sempre atenta e pega. Irmãos, essa semana o Benício decorou o primeiro versículo dele com 3 anos. E agora não importa, você fala qualquer coisa da Bíblia, ele repete o mesmo versículo. Qual que é o versículo? Eu não lembro. Nem a Ellen, mas ele lembra. Ele lembra, lembrou? O Senhor é meu refúgio e minha fortaleza. E aí, lá em casa, ela tem umas sacadas muito boas. Ela leu o versículo: o Senhor é meu refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Salmo 46, 1. Aí ele tá lá na dele, né? Ele tá assim, tipo, tá nem aí. A Helena já decora. Aí ela chega e fala assim: agora é o Benício. Mas o Benício, vamos fazer uma música? O Senhor é... A Ellen não faz assim, né? Não é nesse ritmo. Ela, o Senhor é meu refúgio e... Não tem... Aí eu falo: calma, deixa eu dar a batida. O Senhor é meu refúgio e fortaleza, socorro bem presente. Aí ele já olha assim e faz: vai, Benício. Tanto é que agora ele fala: o Senhor é o meu refúgio e fortaleza, socorro. A entonação muda. Mas é porque ele aprendeu com música. Socorro, bem presente. Como o português dele ainda é de uma criança de 3 anos, ele fala: na hora da angurra. Não sei o que é angurra, mas deve ser angústia. Helena já está no segundo da semana. Tempo investido. É tempo investido. Nós precisamos entender que se não houver prioridade, a gente vai ficar disperso. E aí, meu irmão, deixa eu te contar uma coisa. Aí a culpa de você estar se dando mal é de todo mundo. Sabe por quê? Porque a vida de quem está nessa busca desenfreada por sucesso, por trabalho e por ter muito, é uma vida que não tem sentido. Você lembra quando eu preguei aqui sobre Salomão em Eclesiastes? Ele teve tudo. 1000 mulheres, irmãos. Ele teve 1000 mulheres. Como? Imagina 100 TPMs numa casa. A treta que era. Imagina, ele tinha tudo. O texto diz que aonde ele olhava, aonde a vista alcançava, era dele. Mas no final ele escreve Eclesiastes dizendo que não serviu de nada. Você percebe, irmãos? Jesus é muito claro. A gente que força a barra. Então não adianta. Quanto mais disperso você estiver, mais você vai dar ouvidos às coisas secundárias. E nós lutaremos para que isso não chegue no nosso lar. Amém, igreja? Terceira e última coisa. Quando nós estamos dispersos, ficamos fora do foco, não entendemos o processo e causamos intriga aonde deveria existir parceria. E aí você pode ir para o último verso, que é o 20. Ao saírem da presença do faraó, encontraram-se com Moisés e Arão, que estavam à espera deles, e lhes disseram: o Senhor os examine e os julgue. Vocês atraíram o ódio de Faraó e dos seus conselheiros sobre nós, e lhes puseram nas mãos uma espada para que nos matem. Olha o final do texto.
Aqui a gente está numa parte onde o povo hebreu que está escravizado foi tentar negociar com o faraó, não conseguiu, se voltam para Moisés e Arão. E aqui, irmãos, a gente não pode ser insensível. Não dá para negar que eles estão bravos, certo? Não dá. Moisés e Arão chegam lá, trocam uma ideia com o faraó, qual que é a consequência? Mais trabalho. Aí eles trabalham, não dão conta, buscam falar com o faraó e falam assim: faraó, você entendeu errado esse negócio, não está dando. O faraó falou: problema de vocês, vaza, vagabundos, vai trabalhar. Aí eles vão à presença de Moisés e de Arão para dizer que não dava, o que eles fizeram era ridículo. Aí você olha para eles e entende? Claro que entende. Agora, irmãos, a situação de Moisés e de Arão era fácil aqui? Era fácil? Moisés e Arão é aquele que vão adiante do próprio faraó. Meu irmão, se tinha uma coisa que podia acontecer aqui, era a morte dos dois. O faraó podia olhar e falar assim: vocês estão achando que vocês são quem? Quem vocês estão achando que vocês são? O faraó dialoga com eles, mas eles saem vivos ali porque há um livramento do Senhor. Ou seja, não está fácil para ninguém. O que está acontecendo aqui? Tenso para quem trabalha e está tenso para aquele que decidiu ouvir a voz do Senhor e cumprir uma missão. Deixa eu te dizer uma coisa. Tem horas que Deus vai te chamar para algumas coisas que nem a própria igreja vai entender. É triste o que eu estou te dizendo. Mas tem hora que não vai. Porque quando a gente está disperso, a gente quer decidir o que vale a pena. Que nem um amigo meu que esteve aqui recentemente, ele falou que uma das grandes dificuldades dele ser missionário é porque ele é missionário na Europa. Ele falou: Bruno, quem que dá atenção para missionário na Europa? Eles acham que por eu estar na Europa eu estou bem. Só que eu sou um missionário na Europa. Tem missionários sem dinheiro na África e tem eu na Europa. Percebe? Só que a gente, por estar disperso, a gente não entende. E o que acontece aqui, irmãos, que eu preciso que vocês entendam, é que nós estamos diante de tudo que eu já falei. A dificuldade da comunhão, o excesso de trabalho, e isso faz com que aqueles que eram para estar unidos, briguem. Imagina a cara de Moisés aqui, irmão. Moisés, ele tentou lutar com Deus, falou: não, eu não, Deus não dá. Não, vai lá e fala. Moisés vai lá e fala com o faraó. Imagina, o texto vai dizer no começo, no capítulo 2, que Moisés, só de ver um hebreu sendo espancado, ele mata um egípcio. Imagina a cabeça de Moisés, que, olha isso, irmãos, ele cumpre a ordem de Deus em falar com o faraó. Ao cumprir a ordem de Deus, o povo que ele está tentando libertar está com mais trabalho. Não está fácil. Tem horas que a gente precisa entender que não é fácil. Irmãos, aqui não é só porque eu sou pastor não, mas tem hora que ser pastor é muito difícil. Porque a gente vai falar o que está na palavra de Deus e as pessoas não concordam, se voltam contra mim, se volte contra Deus. Quer ver? Não é legal você receber seguro-desemprego estando trabalhando. Isso é feio. Ah, mas o governo me rouba. Pois é, se ele te rouba e você roubar, ele está tudo certo. Ai, fala isso que é pastor. Não é, porque eu sou crente. Não é legal viver ilegal com coisas civis. Não é legal. O que está acontecendo? Quando a gente fala das verdades da palavra, é para que haja uma libertação do povo. Mas a gente está tão disperso, que se não falar aquilo que eu quero ouvir, para mim, não serve. E aí eles resolvem simplesmente se voltar contra Moisés e Arão. Eles poderiam chegar em Moisés e Arão e falar assim: rapaz, você tentou libertar a gente, o bicho está pegando. Mas desiste não, estamos juntos. A gente vai tentar trabalho enquanto vocês fazem o movimento de vocês. Estamos juntos, mas não. Que pese a mão do Senhor sobre vocês. Você percebe? Quando a gente está disperso, nem os movimentos de libertação nos unem. Ou seja, quando a gente está disperso, o cantor famoso não pode render louvores ao Senhor. Porque quem garante que ele é convertido? Quando a gente está disperso, se eu não gostei da pregação, para mim não serve. Quando a gente está disperso, ao invés de pegar a corda e puxar junto, eu vou para o outro lado para medir força. Mas a gente está fazendo tudo isso dentro da igreja. Irmãos, é tempo da gente despertar. É tempo da gente viver a verdade da palavra. Vou dizer de novo o que eu tenho dito repetidamente nos últimos domingos.
Quando eu vejo essa igreja crescendo, não é por uma questão de vaidade, não é por uma questão megalomaníaco, é porque eu acredito que esse lugar tem sido um ponto de encontro entre Jesus e o pecador e a gente não vai parar. E ponto. É sobre algo que Deus confiou nas nossas mãos enquanto igreja. E ponto. O detalhe é o que nós estamos fazendo com isso. Atrapalhando a comunhão, fugindo da presença, colocando na conta do trabalho, diminuindo os nossos louvores, as nossas devocionais, achando que trabalhar demais é bênção e ter um monte de coisa na agenda é bênção, mas as coisas com Deus não, brigando com os de dentro, medindo forças. Irmãos, eu fico pensando, o que Deus acha disso tudo? O que Deus acha quando a gente pega uma bênção e transforma em maldição? Ou quando a gente pega uma maldição e quer fazer com que seja bênção? E aí eu fiquei pensando numa história de como a gente precisa entender aquilo que Deus nos dá, para que a gente use em favor do reino dele. Como a gente precisa entender toda a inteligência, tudo aquilo que Deus nos dá, tudo aquilo que Deus lançou sobre nós. Essa semana eu li uma frase que eu gostei também, Deus ele não conta com os capacitados, Ele conta com os disponíveis, porque quem dá capacitação é Ele. Eita glória! E aí eu fiquei pensando numa história. Imagina que, uma vez eu até filmei, não sei se você viu, eu filmei como que é a minha chegada em casa, nos dias que eu chego e as crianças estão acordadas. Geralmente só de ouvir o barulho da fechadura, é automático os dois correrem e falam: papai chegou! E eles correm e eles me abraçam e não sei o quê. E vejam, não é no interesse não, porque tem criança que gosta de fazer isso, porque o pai chega todo dia com um chocolate. Eu não chego porque se eu chegar eles comem o chocolate, então eu só chego. E eu acho incrível, porque eu sou sempre recepcionado pelo abraço deles, sempre. Pelo da minha esposa também, que está sempre sorridente quando eu chego, sempre vem me receber com um beijo. E aí eu fiquei pensando sobre esse movimento da dispersão que mexe com a nossa comunhão. Imagina que os meus filhos sempre correm lá para ter um tempo comigo e tudo mais. E aí o Benício vai crescendo, chega para mim e fala assim: pai, meu sonho é ter um videogame. Sei lá, até o Benício crescer, um PlayStation 12. E esse PlayStation 12 custa caríssimo. Na época vai custar uns 10 mil reais. Mas pai é pai, né? Casas Bahia tá aí para salvar a gente. Eu vou lá e compro esse videogame, parcelo, faço consórcio, vou na Caixa Econômica, meu videogame, minha vida, dou um jeito. Compro o videogame que o Benício tanto sonha, a bênção que ele tanto quer. Dou aquele videogame e no dia o Benício fala: você é o melhor pai do mundo, obrigado! Mas a partir daquele dia, todas as vezes que eu chego, Helena corre, Ellen vem, mas cadê o Benício? Tá jogando videogame. E quando eu olho e falo: ué, cadê meu garotão? Tô aqui, pai, tô jogando. Já já eu vou. Pensa comigo. Não é triste uma situação? Algo que ele queria tanto que eu dei. E quando eu dei, ele se afastou de mim. E por que ele se afastou de mim? Porque ele ficou disperso para aquilo que realmente importa. Irmãos, quando a gente está disperso, a gente não percebe os presentes que o Pai dá. E quando Ele dá, a gente usa contra Ele. Seu emprego é uma bênção, querido, mas a tua família também é. Tua empresa é uma bênção, glória a Deus pela tua empresa, mas o teu filho também é. Teu salário é uma bênção, mas os dons e talentos que Deus te deu também são. O detalhe é que quanto mais longe de uma comunhão verdadeira e necessária, mais invenção de moda a gente vai ter.
Irmãos, eu termino essa pregação dizendo algo que eu gosto muito de repetir. Tem coisas que eu repito mesmo de propósito. O diabo não vai usar coisas com cara de diabo para atrapalhar a nossa comunhão. O diabo vai usar coisas com cara de bênção para nos afastar da comunhão. É o carro, é a casa na praia, é ganhar o mundo, é ser o melhor executivo do universo. É sempre coisas que são bonitas de se dizer. Porque seria muito estranho você falar, larguei a igreja porque eu sou um vagal que não faço nada. Mas é tão feio quanto dizer, estou longe de Deus porque eu sou um alto executivo e faço tudo. Porque eu estou num emprego novo que eu tanto pedi para Deus e agora não tenho tempo para mais nada. Não, quando eu estou cansado eu quero me divertir. Não, quando eu estou cansado eu preciso gastar, porque agora eu ganho bem. Agora eu consigo ir nos barzinhos. Pô, Bruno, você quer que eu vou para a igreja? É o videogame que Deus te deu, mas sempre que Ele volta, não tem mais o abraço. Você pode fechar seus olhos? Eu quero encerrar orando por você. Que hoje a gente ainda tenha ceia para celebrar esse momento incrível. Queria que você fizesse uma autorreflexão da tua vida e da tua fé. Uma autorreflexão sobre estar disperso ou se estar atento. Quais são as suas prioridades? Como está a tua comunhão? E não adianta culpar o faraó mais. O faraó não tem mais poder sobre aqueles que já foram alcançados por Jesus. O que você tem escolhido para ser feliz? Dizer que está disperso porque está indo na balada é fácil. Eu quero ver dizer que está disperso porque não tem tempo para Deus. O quanto você tem puxado a corda no time de Jesus? Ou será que a sua dispersão é tão grande que sem você perceber você já é o faraó? Ou é do seu jeito ou não serve? E meu irmão, ser igual ao faraó é dizer no teu coração, quem é esse Senhor que vocês estão falando? Mas eu vou te dizer uma coisa, o oposto é verdadeiro. Se não dispersarmos, se estivermos atentos, se acordarmos, se as nossas prioridades estiverem certas, meu irmão, o reino começa a florescer ainda mais. Se o nosso foco estiver na coisa certa, não é sobre o quanto eu ganho, mas é sobre o quanto eu represento. Se o nosso foco estiver na coisa certa, eu vou chegar em altos lugares, para que pessoas que estão em altos lugares conheçam Jesus de Nazaré. O fato não é onde eu estou, aonde eu cheguei, mas é o quanto Jesus participa do movimento. A minha oração durante esse mês, enquanto eu prego esse sermão e essa série, é para que nós possamos estar no nível mais profundo de intimidade com o Senhor, fazendo aquilo que Ele espera de nós, cuidando dos nossos, cuidando do nosso lar, da nossa esposa, do nosso marido, dos nossos filhos, cuidando da igreja, dedicando tempo ao que importa. Meu irmão, talvez você não esteja entendendo o processo e está que nem o hebreu aqui. Ei, peraí, quando que vem essa libertação? A coisa só piora. Ei, irmão, aguente firme o processo, que Deus está contigo. Como ouvimos hoje de manhã, até no deserto dá para frutificar. A diferença é o quão atento nós estamos com as coisas de Jesus. Não, Jesus não está gerando essa dor que você está sentindo, porque Jesus não gera dor, mas Jesus vai gerar no teu coração um propósito, mesmo em meio à dor, para que o nome dele seja glorificado através da sua vida e pessoas sejam abençoadas. Amém. Mas sem comunhão não entenderemos o caminho para sair do Egito. Enquanto você está com seus olhos fechados orando, eu quero orar nessa noite de forma especial por aqueles que estão numa atitude muito madura, reconhecendo que a comunhão está abalada e precisa voltar. Não estou dizendo voltar para Jesus, mas também pode ser. Mas você que ouviu essa pregação e falou assim, meu Deus, eu acho que eu sou esse povo.
Oh Jesus, a bênção que o Senhor me deu me afastou do Senhor, eu não acredito, Jesus. Você vai ter duas opções: jogar o videogame fora, ou perceber que ele precisa de tempo certo para que as prioridades voltem. Não é sobre pedir as contas no emprego, é sobre o que você tem feito na tua vida espiritual. Então feche seus olhos, todo mundo, deixa o olho aberto aqui. Hoje eu quero orar por você. Você que está com a comunhão abalada, que está reconhecendo no teu coração: Jesus, está faltando. Jesus, eu preciso entregar mais. Jesus, eu estou disperso, Jesus. Ah, Jesus, eu estou virando um encrenqueiro gospel. Ah, Jesus, era tão bom quando eu ouvia a tua voz de forma nítida, de forma gostosa. Hoje eu estou longe. Por você que está dizendo: ah, Jesus, que saudade que eu estou da tua presença. Por você que percebeu que os exageros tomaram conta do teu coração, e talvez hoje Jesus esteja um pouco longe, porque Jesus está aqui essa noite para te reencontrar, gerar novos propósitos e fazer com que você viva a felicidade de representar o reino. Se você estiver fazendo qualquer uma dessas orações, eu quero orar por você também. Você me dá um sinalzinho com a tua mão para que eu possa orar por você? Amém. Pode abaixar, pode abaixar, pode abaixar, pode abaixar, pode abaixar, pode abaixar. Amém. Pode abaixar. Mais alguém? Amém. Amém. Eu queria orar por vocês, mas hoje eu não quero que você saia do seu lugar não. Fique em paz. Eu quero orar por vocês e na sequência, enquanto o grupo de louvor já se posiciona, pode vir do grupo de louvor. Continue com seus olhos fechados que eu vou orar por você. Jesus, muito obrigado porque o Senhor não desiste de nós. Muito obrigado porque talvez estivéssemos dispersos, mas nessa noite o Senhor veio aqui para juntar. O Senhor veio aqui para remontar, para refazer, para gerar mais comunhão, para gerar mais verdade, para gerar prioridades nos nossos corações, para fazer com que o seu reino vença. Nos ajude a não querer fazer com que maldição seja bênção. Nos ajude a estar focado na comunhão contigo. Nos ajude a não atrapalhar o que o Senhor quer fazer nesse mundo. Nos ajude a viver a intensidade do teu reino. Nos ajude a perceber que o inimigo está sempre querendo atrapalhar a nossa comunhão, porque enquanto ela estiver abalada, ele faz a festa. Nos ajude a entregar ao Senhor tudo que temos. Nos ajude a entregar ao Senhor tudo que somos. E nos ajude a viver a essência do teu reino. Obrigado pelos recomeços dessa noite, dessa jornada. Obrigado por essa igreja, obrigado por esse local. Obrigado por cada pessoa que está aqui. Use as nossas vidas, Jesus. Nós queremos honrar e glorificar o teu santo nome. É a nossa oração em teu nome, Jesus. Amém e amém. Amém, igreja.